Olá, eu me chamo Arthur. Hoje nós vamos estudar na disciplina de Circuitos Digitais 1, do curso de Eletrônica Digital da FUCAP, a temática de codificadores e decodificadores. Então, o que vem a ser esses dois termos muito usados na eletrônica, né? Os sistemas digitais, dados codificados em binário e informações que de algum modo são continuamente submetidas a operações. Algumas das operações podem incluir decodificação e codificação, multiplexação, demultiplexação, comparação, conversão de código, barramento de dados. Todas essas operações e outras não citadas têm sido facilitadas pela disponibilidade de numerosos CIs na categoria MSI, média escala de integração. Nesse capítulo nós vamos estudar vários tipos comuns de blocos básicos. Para cada tipo haverá uma breve discussão em seu princípio básico de operação, para então serem apresentados os CIs específicos. Em seguida mostraremos como podem ser usados individualmente ou combinados com outros blocos em diversas aplicações. Então, esses circuitos integrados, né, codificadores e decodificadores, são muito comuns na eletrônica, né? Qualquer circuito que a gente abra aí, a gente vai ver eles. E hoje a gente vai tentar entender como que eles funcionam, né? A ideia, né, geral, o que é o termo codificar é você transformar em um código, e decodificar é você tirar de um código, né? Você tem um código ali e vai tirar dessa forma, né? E trazer para um formato mais inteligível, né? Mas isso daí, né, também varia, né? Como que é interpretado. Então aqui a gente vai iniciar pela temática de decodificadores, que é um pouquinho mais simples para a gente entender. Então, um decodificador é um circuito lógico que recebe um conjunto de entradas que representa o número binário e ativa apenas a saída que corresponde ao número recebido. Em outras palavras, o circuito decodificador analisa as entradas, determina o número binário presente e ativa a saída correspondente ao número da entrada. Todas as outras saídas permanecem desativadas. Na figura abaixo é mostrado o diagrama geral de um decodificador de N entradas para M saídas. Visto que cada uma das N entradas pode ser 0 ou 1, existem 2 elevado a N possibilidades de combinações ou códigos. Para cada uma delas, apenas uma das M saídas será ativada, né, em nível alto. Todas as outras estarão em nível lógico baixo. Então, esse decodificador de N entradas para M saídas. Vamos ver daqui a pouco o que significa esse M e esse N aí. Para ver exemplos mais práticos, né? Mas outra observação importante que ele fala abaixo aqui é que muitos decodificadores são projetados para gerar saídas ativas em nível baixo, nas quais apenas a selecionada estará em nível baixo, enquanto todas as outras estarão em nível alto. Isso será indicado pela presença de pequenos círculos na linha de saída no diagrama decodificador. Então, aqui, ó, deixa eu riscar aqui, como se vocês tivessem esse decodificador aqui com pequenas bolinhas aqui, ó. Isso daí significaria que essa saída seria barrada, né? Ou invertida. O que quer dizer? Ela estaria normalmente em nível lógico alto e quando ativada, ela iria para nível lógico baixo, certo? Então, essa seria uma saída barrada. Aqui um exemplo de codificador de 3 linhas para 8. Então, esse daqui, ó, é um exemplo claro, como se fosse um contador nosso, né? Imagina aí, ele tem 3 bits de entradas, né? Com 3 bits, nós sabemos lá da contagem binária que a gente pode contar de 0 até 7, ou seja, 8 algoritmos, né? Então aqui nós temos 8 saídas possíveis. Então cada uma dessas saídas vai ser ativada somente quando certa combinação estiver presente na entrada. Então o que ele faz aqui? Para a primeira combinação 0, 0, 0, ou seja, todas as 3 entradas em nível lógico baixo, né? O que ele faz? Ele ativa apenas a saída 0, né? Que é essa
seria o menos significativo aqui, né? Aí assim sucessivamente, 0, 0, 1, e apenas a saída 1, 0, 1, 0, a saída 2, 0, 1, 1, saída 3, assim sucessivamente, né? Até a última aqui, que seria a saída 7, ou seja, totalizando 8 saídas possíveis, né? Cada uma exclusivamente em uma combinação de entrada. Então, isso daí seria um decodificador, né? Ele pegaria um código, que esse código aqui no caso é um código binário, né? Com 3 bits, para 8 linhas de saída. Aqui como seria a implementação dele, né? Como é que ele ficaria implementado esse circuito? Ele conseguiria implementar dessa forma, apenas com portas AND e inversores, né? Então, esses ANDs aí fariam exatamente essa combinação, né? Para você conseguir fazer a saída para cada situação. Vamos pegar aqui esse 0 aqui, ó. Esse O0, que seria a saída, essa primeira que a gente deu exemplo lá. Ele está dizendo que ele vai ser ativado aqui, ó, quando A for barrado aqui, né? Quando B for barrado aqui também. E quando C, aqui, né, esse último aqui, for barrado aqui também, né? Então, ou seja, é C barrado e B barrado e A barrado, né? Então, essa seria a combinação que ativaria, né? Quando os três fossem igual a 0, ele vai inverter, vai ficar 1, 1 e 1, né? E essa lógica aqui, com os 3 1s aqui na entrada, ele só consegue ativar essa AND aqui, né? Essa primeira AND. Então, essa AND sairia nível lógico 1, né? Acendendo aí, ou ligando essa saída O0, ok? Geralmente a gente vai ver a entrada Enable presente nesse tipo de circuito integrado. Então a gente já tem que se habituar a essa nomenclatura, né? Então ela é uma entrada de habilitação, né? Ela é usada para quê? Para controlar a operação. Aqui nessa figura do lado a gente vai ver o circuito de um decodificador que é o 74ALS 138. Então esse daí ele precisa de uma combinação específica para habilitar todo o funcionamento. Vocês percebem que todas as saídas dele estão amarradas nessa end ali, né? Então aqui, ó, esse daqui ele vai para todas as ends de saída, né? Então esse cara aqui ele consegue controlar todos. Só quando esse cara aqui estiver em 1, que qualquer uma daquelas ends ali vai sair. E como é que faz para ele ficar em 1? Ele precisa ter essa combinação aqui, ó. É 1 barrado, é 2 barrado e é 3. Ou seja, eu tenho que ter E1 e E2 igual a 0 e E3 igual a 1. Nesse caso, ele vai gerar um sinal de enable que vai fazer o teu circuito funcionar, fazendo o restante da lógica, né? Que aqui no caso ele vai decodificar essa entrada, né? Para fazer essa conversão aí de 3 bits, né, para 8 pontos de saída, né, como o anterior lá, só que no caso aqui ele é invertido, né, então é bem similar. E ele tem também aqui, depois a gente vai falar sobre esse circuito de buffer aqui, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? O código BCD, né? Essa temática aí, a gente poderia até ter abordado ela antes, quando nós falamos do sistema de numeração, né? Ela está nesse capítulo lá, que é a parte de sistema binário, sistema decimal, hexadecimal, que nós estudamos anteriormente, né? Só que eu não optei por falar agora porque essa temática ela confunde um pouco, né? Quando você estuda junto lá com os códigos binários, né? Porque ela é muito parecida mesmo. E acaba que na prova você faz uma confusão. Então eu optei por dividir. A gente vai estudar aqui, ela é bem simples para vocês que já estão habituados principalmente aí a contagem binária, né? Vocês vão ver que é bem simples, né? Então, aqui, ó, vamos ler a descrição aqui dessa codificação. Se cada dígito de número decimal for representado por seu equivalente em binário, o resultado será um código denominado decimal codificado em binário, né? Que aqui a gente chama de BCD, que é do inglês, né?
Como um dígito decimal pode ter no máximo o valor 9, né, vão ser necessários 4 bits para codificar cada dígito. O código binário 9 é o 1001. Para ilustrar o uso do código BCD, pegue um número decimal, por exemplo, 874, né, 874. Cada dígito vai ser convertido no equivalente binário como mostrado ao lado. Então, olha aqui o exemplo que a gente colocou aqui. 874 é o valor decimal. 8, como é que ele é em binário? É 1000. 7, 0111. 4, 0100. Então, o BCD seria isso daí. Seria esses zeros, todos, esses uns e zeros, todos concatenados, né? Formando aí o valor BCD final, né? Essa conversão ela é bem parecida com a conversão de hexadecimal para binário, né? Então, por isso que gera muita confusão, porque aqui nesse caso, se a gente pegar esse valor binário aqui, esse BCD, que ele é como se fosse um binário também, né? Ele não vai ter um equivalente se a gente fizer a conversão de volta para decimal, né? Então, gera uma certa confusão. Então, por isso que ele é chamado BCD, né? Porque cada bit é visto individualmente. Se a gente quisesse converter para binário, né? Vocês lembram lá como é que a gente fazia, né? A gente fazia várias divisões por 2, né? Até chegar ao resto 1 lá no final, né? Ou 0. Então, aqui nesse caso ele é um pouquinho diferente, é mais simples, né? Mas às vezes gera uma confusão, porque o aluno acha que pode converter todo decimal para binário desse jeito, e não, né? Aqui é o BCD, né? Então ele é bem diferente do binário. Outro exemplo, aqui o 943, né? Esse valor decimal, como é que ficaria ele em BCD? Nós converteríamos o 9, que é 1001, o 4, que é o 100, né? 0100, e o 3, que é o 0011. Né? Então, esse daí seria o equivalente BCD do número 943 decimal, certo? É bem simples essa conversão, né? Mas quando a gente coloca junto com as outras lá que gera confusão. Então, por isso que eu optei por desmembrar. Então, um exemplo aí para vocês exercitarem. Converta esse número aí, dê pausa aí no vídeo. Converta esse número para o seu equivalente decimal. Faça aí o tempo que for necessário, depois você dê play no vídeo e continue. Aqui eu já coloquei a solução, né? A solução basicamente a gente vai separar em 4 bits, né? Então a cada 4 bits aqui a gente vai fazer essa separação e ver o equivalente, né? Então da direita para a esquerda sempre, né? Então ali no final a gente tem o que? Tem um 1001 aqui, né? Como ele está indicando aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? Aqui ele já foi bonzinho com a gente, já completou com 0 aí à esquerda. Então aí cada um a gente faz o seu equivalente, né? 1001 nós sabemos que são 9, 001 a gente sabe que são 3, 1000 é o 8 e 0110 é o 6. Né? Então esse é o equivalente decimal, perdão, desse BCD aí que é dado. Então é bem direta essa conversão. É uma observação importante, né? O código BCD representa então cada dígito de número decimal por um número binário de 4 bits. Evidentemente são usados apenas os números binários de 4 bits, entre 000 e 1001, né, que é o 9. O código BCD não usa os números, né, que representa aí do 10, que no hexadecimal é o A, né, até o F. Em outras palavras, são usados apenas 10 de 16 possíveis grupos de 4 bits. Se qualquer um desses números de 4 bits proibidos aparecer alguma vez em uma máquina que usa o código BCD, é geralmente uma indicação de que ocorreu algum erro. Né? Então, aqui não existe, né, essas 6 combinações aí em cima. Né? Isso daí também, né, por que ele não é tão usado assim nas máquinas? Né? Porque isso daqui é mais fácil para o ser humano, né? Para nós entendermos, mas para a máquina, né, ela conseguiria completar esses bits aí facilmente. Então, esses valores não são tão otimizados assim, né?
você utiliza muito mais bits para representar um certo valor, né, decimal. Então, ele não é tão otimizado para fazer alguns trabalhos, né, que os computadores fazem. Então, é mais para nós mesmo, né? Vamos ver algumas aplicações aqui para frente. Então, qual é a principal diferença, né? É importante a gente perceber que o BCD não é outro sistema de numeração, como o sistema binário, decimal e hexadecimal. Na realidade, o BCD é um sistema decimal, no qual cada dígito é codificado em seu equivalente binário. Além disso, é importante entender que o número BCD não é o mesmo que o número binário puro. O código binário puro é obtido a partir do número decimal completo, que é representado em binário no código BCD. Cada dígito decimal é convertido individualmente em binário. Para ilustrar, veja como exemplo o número 137, comparando os códigos BCD e binário puro, né? Então, ele em binário ia ficar esse número aí, ó, 1000, 1001, né? Ou seja, você ia usar 8 bits para representar o 137. Em BCD, como é que você faz? Você tem que pegar cada algoritmo aí do decimal e converter individualmente para BCD. Então, o 1, né, fica 0001, o 3, 0011, o 7, 0111, né, formando esse BCD aí de 12 bits, né? Então, ele não é tão otimizado quanto o binário, né? Então, por isso que ele tem uma certa desvantagem na maioria dos casos, ok? Então, o decodificador, né, de BCD para decimal, ele é muito usado, né? Então, é aquele que a gente viu agora há pouco, né? A gente não chamou desse nome, né? Aqui ele está um pouquinho diferente, né? Ele é um diagrama mostrado lá esse daqui do lado é o CI 7442, né? BCD para decimal. Cada saída vai para nível lógico baixo, né? Apenas com a entrada BCD correspondente é aplicada. Por exemplo, o O5, né, barrado, vai para nível baixo quando a entrada DCBA for igual a 0101. Né? O 8 vai para nível baixo, na condição 1000. Para as combinações de entrada, né, inválidas, BCD, nenhuma das saídas será ativada. Esse codificador também pode ser denominado como decodificador de 4 para 10 ou 1 para 10. Né? O símbolo lógico da tabela verdade, né, para o 7442 são mostrados na mesma figura a seguir. Né? A gente vai mostrar para vocês. Observe que esse decodificador não tem entrada de habilitação enable, mas ele tem esse bufferzinho de entrada aqui, ó. O que isso quer dizer, né? Isso é só uma proteção. Vocês percebem que tem dois inversores, né, em sequência, né? Então ele inverte a entrada e depois desinverte, né? Ele tira esse sinal que você transformou aí, invertendo, ele volta ao estado original, né? Então aqui nesses barramentos de baixo aqui sai os valores invertidos, né? E aqui em cima saem os valores, né, sem estar invertidos. Então, isso aqui é só para proteger a entrada mesmo, né, para fazer um casamento de impedância, né, e evitar, né, qualquer problema no teu CI. Então, essa é uma proteção a mais, né, e no caso aqui ele tem a saída em 0, né, ele é invertido, né. Perceba que tem as bolinhas aqui, como a gente falou, em cada saída, ok? Então aqui do lado, a gente tem, isso aqui inclusive tem lá no datasheet dele, tá? O diagrama dele, né? Tem as entradas, que ele chama dessa forma, DCBA, e as saídas, né? Que são de O0 até O9, né? Então aqui ele vai de 1 para 10, né? Inclusive é diferente daquele que a gente viu anteriormente, que era de 1 para 8, né? Só tinha 3 entradas e 8 saídas, né? Então isso aqui é um pouquinho diferente, mas a lógica é bem parecida. Aí aqui do lado, isso aqui é a tabela verdade, tá? Aqui do lado. Percebo que ela está um pouquinho diferente daquela tabela verdade que a gente viu nos outros capítulos. Mas é uma tabela verdade também.
que que ela está dizendo, né? Esse L aqui é o que a gente conhece como zero, tá? Então é o low, né? Nível lógico baixo. Então é o zero, tá? E o H é o 1, né? Nível lógico alto, height. Então aqui ele está dizendo que quando a entrada for 0, 0, 0, 0, ele vai ativar, né? A saída O0 vai para 1, né? Normalmente a gente vê também uma coluna aqui, né? Que vai estar O0, O1, O2, O3, né? E aqui o O0 estaria em 1 e as outras em 0, né? Mas é outra forma de visualização, também é possível, né? A gente vê dessa forma. Então aqui ele diz qual a saída que vai ativar em cada situação. E aqui aquelas possibilidades, né? Do 10, 11, 12, 13, 14 e 15 que não vão ativar nenhuma das saídas, né? Nesse caso aí. Então esse daqui é um decodificador BCD para decimal, tá bom? 7442 é o nome desse CI. A gente vai usar no laboratório quando retornar. Então, vamos fazer esse exercício aí. Queria que vocês fizessem. Se possível, dê um pause aí no vídeo. Tentem fazer essa codificação aqui desses números para BCD, tá bom? Valendo um chocolate aí para quem acertar, quem fizer no quadro, quem mandar a resposta. Beleza? Mandar aí um ovo da Cacau Show aí para vocês. Outro tema importante é o display de cristal líquido. Aqui a gente vê na imagem, né, como é que ele é na prática, né? Um display de LEDs gera ou emite energia luminosa conforme a corrente que passa pelos seus segmentos individuais. Um display de cristal líquido, né, LCD, controla a reflexão da luz disponível, que pode ser simplesmente ambiente, tal como a luz do sol e iluminação artificial. O LCD reflexível usa luz ambiente. A luz também pode ser fornecida por uma pequena fonte que faz parte da unidade de displays, né? Esse, no caso, é um backlight, né, que usa esse LEDzinho interno. Ele consome um pouquinho mais, né? Em qualquer caso, os LCDs obtiveram grande aceitação em virtude do baixo consumo de potência comparado, né, com os LEDs, especialmente em equipamentos que operam com baterias, né? Tais como calculadoras, relógios digitais, instrumentos eletrônicos portáteis de medição. Os LEDs têm a vantagem de apresentar um brilho maior e, ao contrário, os LCD reflexivos são visíveis em áreas escuras ou pouco iluminadas, né? Então, a gente está falando aqui do display, né, de 7 segmentos e do display de cristal líquido, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, como é que funciona, né? Esse daqui, ele é um pouquinho diferente, só para a gente dar uma ideia, né? Porque a gente vê mais no mercado hoje em dia, são esses de LCD, né? Dependendo da aplicação aí, né? Eles são bastante usados aí na fábrica, né? Para apresentar algum resultado. E a gente pode programar eles, né, com microcontroladores, depois vocês vão aprender. E esse daí é um pouquinho mais complexo. Hoje a gente vai ver como trabalhar com os que são um pouquinho mais simples. Vai ser mostrado a seguir. São um display de 7 segmentos. Esses aqui, os LCDs, né, ele opera a partir de uma tensão baixa, né, normalmente de 3 a 15 VRMS, sinais de CA de baixa frequência, de 25 a 60 Hz, e absorve uma corrente pequena. Eles são frequentemente configurados como display de 7 segmentos para leituras numéricas, né, conforme é mostrado na figura ao lado. A tensão CA, né, necessária para ligar o segmento é aplicada entre ele e o backplane, que é comum para todos os segmentos. O segmento backplane forma um capacitor que absorve corrente pequena, desde que a frequência CA seja mantida baixa. Geralmente essa frequência não é menor que 25 Hz, porque poderia produzir cintilação, né, flicker visível. Né? Então, assim, esse de LCD, né, ele trabalha com essa forma aqui, né, de luz ambiente, incidental, né? Quando você tem iluminação, isso aqui é o da calculadora de vocês, tá? Se vocês abrirem a calculadora, ela tem esses displays de 7 segmentos aqui, tá? Ele economiza mais energia, né, e tal.
Lá no laboratório a gente não vai usar dessa maneira não, do LCD, a gente vai usar ele com LED mesmo, tá? O LCD ele é mais recomendado, né, em aplicações de baixo consumo, né, que a gente precisa economizar energia, né, e onde a gente tem uma luz ambiente garantida, né? Então, geralmente, quando você está estudando, por exemplo, você tem luz, né? Então, por exemplo, a calculadora, você não quer ficar trocando a bateria dela toda hora, né? Muitos de vocês nem sabem onde troca a bateria da calculadora, né? Então, o ideal é que a gente consuma menos energia, né? E use essa luz ambiente aí. Então, por isso que ele usa LCD, né? E sem o backlight, né? Aí outras aplicações, né? Aí pode usar LCD com backlight, né? O display, né, de LED mesmo, né? Com 7 segmentos, pode ser, né? Então, assim, para aplicações de laboratório, a gente usa mais esse LED, né, de 7 segmentos, que é parecido com esse aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, essa frequência aí que ele fala, de 25 Hz, é o quê? Que como esse segmento, né, essa luzinha está piscando aí, ela tem que piscar numa frequência mínima que o nosso olho não consiga perceber, né? Aí se ele piscar muito baixo, né, ele vai gerar essa impressão de flicker que se chama, né? Que é quando a gente vê a luz piscando. Por exemplo, as luzes incandescentes, né, de 60 Hz, elas estão piscando, né? Nessa frequência de 60 Hz. Né? Então, mas a gente não percebe, né? Ninguém percebe que a luz está piscando. Só que se ela baixar a frequência, né, a menos de 20 Hz, isso daí a gente vai começar a perceber, né, que ela está piscando, né? Nosso olho percebe. Então, a gente tem que regular, né, esse ajuste de frequência para que essas luzinhas do LED aí, mesmo que esteja alimentado por uma corrente DC, né, ela pisque, né, numa frequência maior que 25 Hz. Então, como que é acionado, né, o LCD geralmente? Ele geralmente vai ter um codificador de BCD para 7 segmentos, tá? O CI que é usado geralmente é o 744511, né? HC, né? Ele é CMOS. Aí alguns já vêm com essa lógica, né? Ou exclusivo aí, né? Então, mas alguns fazem fora, né? Esse caso aqui ele está colocando como se cada saída tivesse um CI, né? Um 74HC86, né? Que é o uso exclusivo na sua saída, né? Fazendo a lógica lá com um gerador de sinais aqui de 40 Hz, né? Então ele vai entrar uma onda pulsante, né? Que vai habilitar aqui essa saída, né? E vai fazer ao mesmo tempo a diferença de tensão. Então, ele só vai dar a diferença, né, no que tiver habilitado, no que estiver funcionando, né? Então, ele vai fazer funcionar aí esse backplane. Então, aqui o controle, ele diz o seguinte, quando está em nível baixo, né, ele está desligado, né? E quando está em nível alto, está ligado, né? O controle é exatamente o que vai do outro lado do exclusivo, na parte de cima, né? O texto está falando basicamente isso daí, ó. Um segmento de um LCD será ligado quando a tensão CA for aplicado entre o segmento e o backplane e estará desligado quando não houver tal tensão. Em vez de gerar um sinal CA, é comum produzir a tensão requerida aplicando ondas quadradas fora de fase ao segmento e o backplane. Isso está ilustrado na figura ao lado para um segmento. Uma onda quadrada de 40 Hz é aplicada ao backplane e também uma das entradas, né, da uso exclusivo CMOS 7486. A outra é a entrada de controle, que determina se o segmento estará on ou off, né? Ele está falando aqui dessa imagem aqui de cima, né? Então, nesse caso aqui, né, o controle é exatamente cada um dos segmentos que nós vamos ativar, né? Então, isso aqui é só para a gente gerar uma diferença de tensão, né, entre o backplane e a nossa saída, né? É possível fazer isso daí sem esse 74HC86, tá?
é possível. Dá para se fazer de outras formas, né? Mas nesse caso aqui, né, é só para a gente ter um controle melhor e uma maior eficiência de energia, tá? Porque no caso aqui, quando você gera esse sinal aí de clock de 40 Hz, ele faz com que o teu consumo ele caia pela metade, né? Então, isso daí reduz bastante o consumo do teu circuito, né? Então, por isso que ele é bastante utilizado. O decodificador BCD para 7 segmentos, né? O driver, né? Ele é usado para receber uma entrada BCD de 4 bits e gerar as saídas que acionam os segmentos apropriados para apresentar o dígito decimal. A lógica para esse decodificador é mais complicada um pouco que a dos decodificadores, que já estudamos, porque cada saída é ativada para mais de uma combinação de entradas. Por exemplo, o segmento E, né? Vamos tentar entender aqui primeiro, né? Aqui, quando a gente fala de 7 segmentos, a gente está falando aqui, ó, que cada segmentozinho aqui tem um nome, entendeu? Então aqui o A, o B, o C, né? Cada segmento desse daqui tem um nome, D, E, F, G, né? Então, quando a gente vai acionar, por exemplo, aqui é o número 8, né? Quer dizer que a gente vai acender todos esses 7 segmentos, certo? Esses daqui vão estar acesos, todos os segmentos vão ter que estar acesos para o número 8. Então ele vai ter que te interpretar lá, né? Quando tu entrar com, no caso 8, né? 1000, ele vai ter que interpretar que nessa combinação vai ter que acender todos esses bits aqui. Quando for o número 1 já, né? Aqui como ele está acionando somente os segmentos B e C aqui, ó, certo? Então ele vai ter que fazer uma lógica aí para para cada um desses segmentos, na verdade, né? Então ele sabe que o segmento E ele vai ter que ser ativado para qualquer um dos dígitos 0, 2, 6 e 8, né? O segmento E é esse daqui, né? Então, se vocês perceberem, ó, o 0 tem ele, o 2 tem ele, 3 não tem, 4 não tem, 5 não tem, 6 tem ele, 7 não tem e o 8 tem ele, o 9 não tem, né? Então, para esses quatro algoritmos aí, vai ter que ser acendido, né? Esse segmento. Então, os códigos 000, 010, 0110 e 1000 pode ocorrer. Então, ele vai ter que fazer uma lógica para esses 4 elementos aí, né? Esses 4 algoritmos acenderem o segmento E, né? Então, é um pouquinho mais complicado. Vamos ver como é que isso funciona. Então, geralmente, né, isso daí vai estar dentro de um circuito integrado, que ele pode ser o 7446 ou 7447. Ele vai ter as entradas aqui BCD, né? ABCD, que vai fazer essa conversão aí, a nossa entrada, né? Ele pode ter algumas entradas de controle, né? Para a gente trabalhar. Ele tem uma alimentação, VCC, e as saídas são invertidas, né? O que isso quer dizer? O nosso LED está com o cátodo ligado para as saídas. A gente tem que botar um resistorzinho, tá? Para fazer a limitação de corrente, e o VCC vai no anodo de cada segmento. Alguns têm um pontinho aqui também. Acho que no nosso laboratório ele tem um nono, uma outra entrada aí que é o pontinho, né? Ele pode ser ativado também. Então, aqui nesse caso, né? Tá aqui embaixo tá todas as entradas possíveis, né? Ele pode fazer todos esses algoritmos aqui, tá? Também tem um C, um U, né? Um negocinho aí. Tudo isso daí pode ser feito também com as combinações. Vai estar tudo no datasheet dele, tá? Então, cada segmento consiste em um LED, né? Os anodos dos LEDs são conectados no VCC, os cátodos são conectados por meio de resistores de limitação de corrente nas saídas apropriadas do decodificador, né? Drive, que tem saídas de coletor aberto.
ativas em nível lógico baixo, com transistores acionadores que absorvem uma corrente razoavelmente grande. Isso é necessário porque os LEDs chegam a requerer de 10 a 40 mA por segmento, dependendo do seu tipo e tamanho, né? Então essa corrente aí vocês podem achar que é baixo, mas isso daí para ficar por tempo indeterminado aí ligado é bastante, né? Então isso daí descarrega uma bateria rapidinho, né? Então por isso que se usa técnicas aí para reduzir o consumo, tá bom? Então isso daí o ideal, depois se quiserem dar uma olhada no datasheet desses dois CIs, o 7446 e o 7447, né? Que a gente vai usar depois deles no laboratório aí para fazer algumas simulações. Então como é que funciona esse circuito? Ele basicamente vai ter um conjunto de entradas, né, que aqui ele está chamando de A, B, C e D, né, são os dígitos binários, né, B, C, D, que vão acionar cada um dos segmentos aqui de baixo, né, A, B, C, D, E, F, G. Então aqui ele representa as combinações, né, não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem conferir. Depois vocês podem fazer como exercício aqui, né, para verificar se está acionando cada um dos segmentos nas combinações corretas, né? O ideal é fazer uma tabela verdade para cada entrada, né, dizer quais são os segmentos que vão entrar, né, que vão acender, na verdade, né? Então você vai pegar A, B, C e D, né, preencher eles aí de 0 até 9, e colocar os segmentos aí nas colunas da direita, verificando, né, quando seria acionado cada um deles, né, e ver se está de acordo aqui o funcionamento, checar aqui com esse circuito, provavelmente está ok. Mas para exercício, eu queria que vocês fizessem depois aí, pro feriado, curtir nesse feriadão aí, o decodificador, né, ao lado aqui. Eu queria que vocês projetassem a lógica para ativação do segmento G, né? Então dá para fazer uma lógica bem simples aí, né, para a gente ativar esse segmento G. Como é que vocês fariam aí essa lógica? Se vocês quiserem fazer agora, podem pausar aí o vídeo, né, e tentar resolver. Aí tem a resposta, mas não olhe não, depois vocês só confiram. Agora vamos falar de codificadores, né? Assim, já que depois a gente tem entendido aí de codificadores, fica até mais simples a gente entender o que são codificadores, né? A maioria dos decodificadores ele aceita um código de entrada e produz um nível alto ou baixo em uma das linhas de saída, né? Em outras palavras, podemos dizer que um decodificador identifica, né, reconhece ou detecta um código. O oposto desse processo de decodificação é chamado de codificação e é realizado por um circuito lógico denominado codificador. Um codificador tem certo número de linhas de entrada em que somente uma é ativada por vez e produz um código na saída, né, de n bits. Dependendo de qual entrada está ativada, aqui a figura do lado, né, ela mostra um diagrama geral para um codificador de m entradas e n saídas. Nesse caso, as entradas são ativadas em nível alto, o que significa que são normalmente em nível baixo. Então, aqui é o inverso, né, do decodificador. Lá no decodificador a gente entra com várias entradas, né, uma combinação de entradas, e geralmente ele ativa só uma saída, né? Então ele tira do código, né, e traz um sinal mais inteligível para nós. Aqui é o contrário, ele transforma em código. Você ativa somente uma entrada nesse caso aí, né, e ele vai fazer o código de saída correspondente, né? Então se for um codificador, né, de decimal para binário, por exemplo, né, você ativa a entrada 3, né? Somente a entrada 3 ele vai gerar na saída essa combinação binária aí, seria o 0011, né? Se for de 4 bits, né? Então ele vai fazer o código binário nesse caso, né? Aí você pode ter diversos tipos de codificadores, né? Mas sempre com essa função, né, de transformar em código uma entrada normal, né? Uma entrada mais simples, beleza?
Então aqui um exemplo é o codificador octal para binário. Octal, né, modo de falar, porque essa entrada aí, ela não chega a ser um octal, né? Ela tem 8 entradas na verdade, né? Cada uma é ativada por vez, né? Aqui nesse caso ele tem as entradas barradas, né? Então elas estão normalmente em 1, e aqui a gente quer ativar, a gente joga para 0, né? Então aí ele vai fazer essa combinação, né? E vai verificar qual que seria, né? Então, por exemplo, a tua saída quando tu não tiver nenhum ativado, né? Ele vai ter que sair 0 também, né? Então essa é a primeira situação, a primeira linha da nossa tabela verdade. Quando a gente ativa A1, né? Aí sim, né? Quando joga para 0, né? Aí ele vai levar para nível lógico 1 o O0, né? E assim sucessivamente aí para cada um deles, né? Então vocês podem perceber que ele tem como na coluna de saída, né? É como se tivesse uma tabela, uma contagem, né? De 0 até 7 binário, né? E as entradas ali elas vão sendo ativadas uma de cada vez, né? Ok? Bem simples, mais fácil que o decodificador, né? O outro tipo de codificador é o codificador de prioridade. Esse daqui, né, ele mostra o símbolo lógico do CI, que é o 74147, né, que funciona como codificador de prioridade decimal para BCD. Ele tem 9 entradas ativas em nível baixo, né, representando os dígitos decimais, né, de 1 a 9. Produz um código BCD invertido correspondente à entrada do número mais alto ativado. Então, esse daqui ele já aceita mais de uma entrada possível, mas ele vai considerar qual entrada? Somente aquela que for mais alta, né? Então aqui, se ele tiver, por exemplo, todas as entradas em nível lógico 1, né, ele vai sair todas as saídas em nível lógico 1, né? Porque está invertido, né? Então, para entender, a gente teria que inverter isso daqui. Como se fosse tudo 0, né? 0, 0, 0, 0. Aí a saída também seria 0, 0, 0, né? Então, seria o equivalente, né? 0 equivalente a 0, né? Aí, se ele fizer, né? Todos eles, né? Em qualquer estado, mas o 9, né? Em nível lógico 0, ele vai considerar que a tua saída que tu está pedindo aí um 9, né? Que é 1, 0, 0, 1, né? Que aqui ele é invertido, né? Ele fica 0, 1, 1, 0, né? Então por isso que ele aparece dessa forma, né? Aí é isso sucessivamente, né? Para você entender, aí você vai ter que inverter, é um pouco complicado na cabeça, né? Como é que ele vai fazendo, mas é um codificador de prioridade. Ele vai sempre pegar o número mais alto, né, e manter ele ativado na saída. Bom, esse exercício aqui eu queria que vocês fizessem para casa, tá bom? Perdão, para casa não, esse aqui é o exercício do dia. Vocês vão me entregar hoje até 22 horas, se possível, tá ok? Então, valendo a presença, né? Em que o codificador difere de um codificador, né? De um decodificador, em que o codificador de prioridade difere de um codificador simples, né? Que é o slide anterior aí. E aqui sim, né? Quais serão as saídas do circuito mostrado na figura ao lado quando tivermos SW6, SW5 e SW2 fechado, né? Aqui é um codificador de prioridade. Se a gente tiver esses três aí ativados, o que vai sair aí? Tentem dar uma lida, ver aí. Se precisar de dúvidas aí, me perguntem. Eu vou estar à disposição. Ok? Vou postar esse material agora, né? Qualquer coisa me procure para tirar dúvidas. Abraço a todos e boa noite.